Recentemente nós apresentamos para a igreja a rede de conexão e formação, que é liderada pelo nosso licenciado Marcelo. A missão dessa rede é fomentar também o convívio, a conexão, a aproximação e o relacionamento entre todos nós que fazemos parte desta igreja. Seria cômodo para nós, nesse contexto urbano, no centro de São Paulo, não incentivarmos o convívio, ou alegarmos os vários obstáculos como uma igreja metropolitana para não promovermos esse tipo de valor. Mas há uma dimensão do Evangelho que só pode ser praticada se nós convivermos uns com os outros e mantivermos comunhão uns com os outros. Quinta razão para nos dedicarmos a esse tema nesse mês. O cultivo de relacionamentos saudáveis é a garantia de uma vida melhor e de uma vida longeva. É a garantia de uma vida melhor e de uma vida longa para nós. É isso que mostra um estudo feito por uma universidade norte-americana, um estudo que envolveu 300 mil pacientes. Esses pacientes foram observados durante 7 anos. E ao longo desses 7 anos, ou depois desses 7 anos, os médicos que acompanharam esse estudo chegaram à seguinte conclusão: aqueles pacientes que tinham mais e melhores relações sociais tiveram 50% a mais de chances de sobrevivência do que aqueles pacientes que viviam isolados, sem vínculos ou com poucos e difíceis vínculos sociais. Os médicos nessa pesquisa disseram que não ter amigos pode ser tão perigoso para a saúde quanto fumar ou beber em excesso. Não ter amigos pode ser tão danoso para a sua saúde quanto fumar ou beber em excesso. Se você quer uma vida melhor, se você quer uma vida mais extensa, uma vida longa, cultive relacionamentos saudáveis, relacionamentos que farão bem para a sua vida, para o seu coração. Mas se nós temos tantas razões, razões bíblicas, razões de natureza médica, de natureza científica, razões a partir da nossa própria experiência, do nosso bom senso, por que é que nós não cultivamos relacionamentos saudáveis? Ou por que é que tantas vezes nós desistimos dos nossos relacionamentos diante das dificuldades que são naturais dos relacionamentos? Gostaria que você imaginasse os relacionamentos ou essa linha que eu mencionei no início como uma estrada. E nessa estrada, gostaria de apontar para você algumas barreiras que se levantam, alguns obstáculos que precisarão ser vencidos e transpostos se nós quisermos ir adiante nos nossos relacionamentos. Primeiro grande obstáculo para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis é a incompreensão. A primeira barreira a ser ultrapassada é a barreira da incompreensão. Seja por formação, seja por temperamento, nós nutrimos opiniões diferentes em relação aos mesmos problemas na vida. Por exemplo, um casal recém-casado precisa apenas de algumas semanas debaixo do mesmo teto para que eles constatem que eles enxergam a vida de forma muito diferente um do outro. Ou dois sócios, após constituírem uma empresa, depois de alguns meses descobrem que eles têm opiniões diferentes sobre métodos e sobre a forma de conduzirem os negócios. Ou uma comissão, um ministério da igreja, não precisa de muitas reuniões, poucas, 2, 3 reuniões para constatar que pensam diferente, que divergem a respeito de muitos e muitos pontos daquela reunião e dos assuntos que são tratados. Nossos dons, nossa formação, nossa personalidade e os nossos interesses são responsáveis por essas opiniões tão diferentes a respeito de pontos, de assuntos que examinamos. Mas uma das coisas mais libertadoras para nós é quando nós descobrimos que nós não precisamos estar sempre certos para que nós tenhamos um bom relacionamento. Aliás, quando nós nos livramos da obrigação
de ter sempre a palavra certa, a palavra vencedora, a opinião que deve prevalecer, nós experimentamos uma grande libertação no nosso convívio com as outras pessoas. Um dos grandes gênios da humanidade, Einstein, nas suas cartas, escrevendo para um amigo, ele faz a seguinte menção. Reproduzo o trecho literal da carta. Assim ele se dirige ao seu amigo: caríssimo colega, ficaria profundamente satisfeito se você me revelasse com toda a franqueza sua opinião sobre esta questão. Afinal, sei muito bem que a minha teoria repousa sobre uma base instável. A estrada que tomei pode ser a errada, mas tinha que ser testada. Fecho aspas. Eu acho isso magnífico. Um dos homens mais inteligentes da história da ciência, da história da humanidade, escrevendo para o seu amigo e pedindo que o amigo fosse franco com ele, porque ele não tinha segurança a respeito daquilo que ele estava escrevendo, da teoria que ele estava desenvolvendo, e que talvez ele tivesse tomado um caminho errado. E nós, nos nossos relacionamentos, quantas vezes não nos prendemos na defesa das nossas opiniões, na obrigação de estar com a opinião correta, de ter a opinião vencedora, de ter a opinião definitiva sobre qualquer assunto. E um gênio da humanidade apresentando-se ao amigo e dizendo: por favor, me diga se eu estou errado. Confronte o que eu estou escrevendo e me diga se eu estou errado. Querer estar sempre certo não leva a lugar nenhum. Querer estar sempre certo aumenta a incompreensão. Querer estar sempre certo fragiliza os relacionamentos. É muito difícil conviver com alguém que sempre julga ter a opinião correta a respeito de qualquer assunto. Querer estar sempre certo, na verdade, é o caminho mais seguro num relacionamento para ficar do lado errado, para estar do lado errado do relacionamento. Essa é a primeira barreira que nós precisamos transpor, a incompreensão. A segunda barreira, o egoísmo. Egoísmo é o hábito que uma pessoa tem de colocar os seus interesses adiante ou em primeiro lugar em relação aos interesses das demais pessoas e do ambiente. Uma das melhores descrições de egoísmo encontra-se na epístola de Judas. Judas, falando sobre aqueles que conservam essa atitude egoísta, assim diz: são nuvens sem água, são árvores na estação dos frutos, mas sem frutos, são ondas bravias que espumam a própria sujeira, são estrelas errantes. E assim termina o texto. O egoísta azeda qualquer ambiente, o egoísta envenena qualquer relacionamento. O egoísmo num relacionamento é uma negação da inteligência nesse relacionamento, pois o egoísta, ele quer sempre efetuar saques sem que ele tenha feito o depósito. Você já experimentou fazer isso na sua conta do banco? Ir com o cartão na máquina e sacar, sem que você faça os depósitos correspondentes? Chegará um momento que você não sacará nada. O egoísta, ele quer sempre colher, sem nunca semear. O egoísta, ele quer sempre ser ouvido, sem nunca ter que ouvir. O egoísta, ele quer ter sempre as suas necessidades satisfeitas, mas nunca quer satisfazer a necessidade dos outros. Por isso, o egoísmo mata qualquer relacionamento humano. Mas em terceiro lugar, a terceira barreira no caminho dos relacionamentos saudáveis é a barreira do pecado. Quando o assunto é inteligência relacional, o tema pecado também deve ser levado em conta. As escolas ajudam, e ajudam muito quando ensinam os alunos sobre ética. Os terapeutas ajudam e ajudam muito quando ensinam a respeito do autoconhecimento, mas é missão da igreja apontar para o pecado como uma das causas de destruição dos relacionamentos humanos. Destruímos os nossos relacionamentos porque nós
pecamos contra aquelas pessoas que nós amamos. Nós pecamos contra aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Pecamos por ação e pecamos por omissão. Pecamos fazendo o mal contra o nosso próximo e muitas vezes deixando de fazer o bem que nós deveríamos fazer para o nosso próximo. Do primeiro ao quarto mandamentos do Decálogo, nós temos mandamentos que tratam da nossa relação com Deus. Como nós glorificamos a Deus. Do quinto ao 10º mandamentos, nós somos ensinados a como conviver com o nosso próximo. Lembro a vocês o conteúdo destes mandamentos. O